Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós, começando mais um Esporte Clube, hein? O nosso QG, o nosso bunker esportivo. Lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando de esportes, hein? Então vem com a gente, porque hoje tem resenha, tem bastante futebol pra gente, tá? Recebemos aqui hoje ela, Gláucia Santiago. Gláucia, muito bem-vinda, obrigado pela presença. Ô, Felipe, eu que agradeço. Prazer enorme estar com você, estar aqui pra gente bater esse papo. Me sinto prestigiada em estar aqui, porque eu sei que muita gente boa já passou por aqui, já conversou contigo também. Espero estar à altura de Que tanta isso. gente legal que eu já vi por aqui e também desse papo que é sempre bom. Obrigada. Obrigado. Não, e assim, família ESPN, né? Pois Realmente, é. e eu me sinto muito relacionado, assim, com a ESPN de uma certa maneira, porque eu trabalhei muito tempo na MTV, Uhum. que era ali, né, naquele Sim. quarteirão que eu considero um quarteirão mágico Uhum. da televisão brasileira, assim, porque muitas TVs são em lugares, assim, a Record, eu trabalhei, a Record é na Barra Funda, Uhum. então você tem muito caos ali, né, muito Uhum. trânsito, é difícil de parar e tal. Ali na região ESPN, MTV, tem a Padaria Real, uma região muito Uhum. agradável, né, então É. tem essa E um a pouco essa história da relação. TV passou por ali, né? De início de TV Tupi, né, Tupi, de é Chateaubriand, então total, o assim, SBT também foi a lá uma época, SBT, né. então eu acho que traz essa coisa que chega a ser até lúdica, né? Da história da TV brasileira e tal. Então, sem dúvida, tem muito isso. Ainda ficou muito essa referência da MTV por ali. Então, às vezes, as pessoas perguntam onde é a ESPN? Eu falo ali onde era a Do antiga lado da MTV. MTV, Aí perfeito, as pessoas já localizam. total. Então, eu acho que tem muito isso, né? A gente fica. Você criou esse laço ali, É, essa coisa afetiva ali com a região. E acho que tem a história mesmo da TV, né? A gente brinca que dentro do prédio onde a gente tá, a gente às vezes respira essa história, né? Da TV total. brasileira. Então é Isso quando bacana. não caía algum equipamento, assim, no estúdio, eles falavam: "São os fantasmas da Tupi", Exatamente. sabe, sempre tinha Tem essa um brincadeira elevador lá também. que muita gente fala: não dá pra usar não, porque é o Chateaubriand que tá coordenando aí". Maravilhoso. Assim, fica até a dica, porque aquela região merece algum dia um Hum. um documentário, Tem inclusive alguma uma plaquinha que fica ali, perto ali do prédio onde é SBT, ali da torre, né, isso, identificando como um dos berços aí da da TV e televisão, tal, e aquilo ali é exatamente. Muito simbólico, é especial, muito assim. legal. Às vezes o pessoal passa ali e não deve nem notar, porque fica numa parede quase que escondida, E o mas prédio também da MTV tá exato. desativado, né, ali eu acho que realmente poderia, eh, ser usado para algo de comunicação, porque tem toda a estrutura ainda Uhum. lá do switcher e tudo mais, eu Sim, sei que os equipamentos estão todos lá. Mas enfim, falando de ESPN, vamos. eh várias fases, né, inclusive naquela época ali onde eu trabalhei, era mais a época do Trajano, Uhum. né, a época desse berço de ESPN. É. Você chegou a pegar um pouco essa fase? Você Não, eu chego já numa não sei se a gente pode ir colocando segunda, terceira fase, enfim, como fase, que a né? gente coloca, mas numa outra mudança. Tô na ESPN há 5 anos, né, entrando agora no sexto ano, e aí eu já venho numa outra fase de mudança de coordenação e tudo mais, já não tinha mais essa equipe do Trajano, também já tinha saído a turma do Palomino, é nessa Verdade. troca toda que Que eu aí acabo vira o chegando, grupo né. Disney, Que aí já perfeito? começa a caminhar para essa história do grupo Disney, vem na sequência também a fusão com a Fox, né. Eu cheguei num período Verdade. assim, Felipe, era final de 2019, então Tá. para estourar a pandemia, para vir a fusão, tinha muita coisa ainda a ser entendida por quem já estava lá, por quem estava chegando. Eu venho justamente para um momento de reformulação de grade, né, então, assim, eles estavam Uhum. mudando a grade, ampliando, teríamos uma edição a mais do Sport Center à tarde, que é a edição que eu faço ainda hoje, então eu vim originalmente também para essa edição, então ela está surgindo na grade. E assim, foi um período um tanto quanto tumultuado, né, se é que a gente pode dizer assim, porque houve tudo isso. Então a gente começa com esse projeto novo, foi de chegar e já tá no ar ali dali 2 É dias, mesmo? e foi assim, Ao mas vivo? ao vivo, então assim, chegou: "Ó, semana que vem", sei lá, cheguei, fizemos uma reunião todo mundo ali no final da semana e segunda estreando. Então foi assim, chegou pra jogar, entendeu? Aham, sim. Já bota o Sem atacante aí, vamos. sem pré-temporada, sem nada, chegou pra jogar. E aí, poxa, poucos meses de casa, né, eu ainda chegando, me adaptando e tudo mais, e já vem A pandemia no pandemia, início do nossa. ano, e a gente vai pra aquela loucura
do home. Eu costumo dizer que a gente fez uma coisa que não dá para fazer, que é TV em casa, né? Então, Totalmente. assim, E sem futebol rolando, sem nada né? rolando. A gente também teve períodos, né? No começo que era só a gente ali batendo papo, depois começa a turma de engenharia, quem ficava pensando isso consegue trazer gente. Ah, então, olha, hoje dá para ter entrevistado, o Felipe vai ser nosso entrevistado hoje, aí já traz um entrevistado. E aí, dali um mês, começa a voltar um pouco as coisas. A gente também foi se adaptando dentro de fases, mas a gente ficou muito tempo, porque era até uma normativa da Disney mesmo, de preservar os funcionários, de evitar que a gente retomasse. Então, assim, a gente ficou Foi muito tudo pro tempo, né? online, Foi né? tudo pro A TV online, antes não tinha muito não esse tinha, online, né? né? Era Ela muito, não aceitava era muito muito isso, né? restrito mesmo, né? Eu acho que assim, a TV já estava mudando muito seu perfil. Quando a gente fala assim, eu trabalho em TV já tem um bom tempo. Eu peguei, acho que o fim de uma coisa um pouco mais, poxa, não sei nem que palavra usar, mas em que a TV tinha uma rigidez maior com Uhum, algumas concordo, coisas concordo. e já estava mudando. Então, quando a gente começa a ter em mãos um celular, uma coisa que você faz uma imagem e tal, e a imagem pagou a notícia, pagou a informação, vai para o ar, começou a valer, eu acho que ali a gente já começa a trazer uma outra Porque antes coisa. uma imagem de celular Imagina, para um diretor de tinha que TV ser assim é bombástico, perfeito. tinha que ser uma imagem que de fato Senão não vai entrar, porque não isso aqui é entra. celular, isso aqui a qualidade é ruim, né? Exato, você vinha com material da rua, às vezes uma imagem que estava um pouco mais. Olha, mas é a que mostra o fato ali em cima, mas não tá Ai, legal. mas não Vazou no foi. fundo uma marca, deu uma tremida, Isso! deu não sei o que, caía. Isso não existia, Não, tinha essa e colocar a rigidez. imagem, que hoje em dia se faz muito, até em jornais, colocar a imagem na vertical, Imagina. imagina, E assim, o era celular transformou a morte. nossa forma de ver o mundo, né? Porque a gente via assim. É verdade. Agora a Não gente via vê assim, assim. né? Não é só essa faixa, a gente Total. via isso, né? É, Então tem muito isso. E aí a gente pega toda essa doideira. Óbvio que trouxe muita coisa que hoje no nosso dia a dia a gente usa, acaba né? usando muito. Poxa, então já dá para fazer uma entrevista com alguém que está mais longe, já dá para pensar outros formatos de comunicar e tal. Mas, assim, foi um período complicado, né? De muito. Essa transformação toda, eu acho que ela acabou sendo acelerada por conta da pandemia, assim, né? A TV teve que realmente quebrar muito É. essas barreiras que ela mesma Uhum, tinha e se abrir mesmo e dizer, bom, vamos ter que aceitar. Eu sempre digo que o Galvão Bueno, isso me marcou muito, porque uhum, logo quando estoura a pandemia, todo mundo vai pra sua casa e tal. E o Galvão, ele entrou, a primeira entrada do Galvão, no Bem Amigos e tal, ele entrou de um jeito totalmente, tecnicamente, totalmente errado, assim. A uhum. luz, ele colocou um celular meio Sim. mal posicionado, e acho que era o próprio Galvão, ele tava sem auxílio lá no dia, então Uhum, ele colocou lá o celular mais ou menos do jeito que ele conseguia e tal. Não tinha luz, depois com o tempo veio luz e uhum. tal. E aí você fica, né, você vê que tinha muita gente, apresentador também, que não tinha muito macete Não de. tinha, porque assim, eu acho que principalmente a turma mais nova hoje, a gente já vê que essa outra geração tem uma outra relação com a rede social, com essas novas tecnologias. A gente pega, né? A nossa geração pega muito isso, né, Felipe? Uma Perfeito. transformação brutal, assim, Total. de coisas. Então, era óbvio que aquilo era diferente para nós também. Eu ainda hoje, eu brinco, eu sou meio analfabeta digital, sabe? Eu começo a olhar pra gente, como é que faz isso? É Pelo amor tanta de Deus. coisa, né? É tanta coisa. Então, naquele momento, era uma coisa totalmente nova para todo mundo. Como é que a gente faz? Você não tinha em casa um apoio de luz, Isso. você não tinha um fundo, um cenário bonitinho, aí todo mundo começa a improvisar, empilha um livro, cata um negócio, cata uma decoração, começa a ficar um negócio, sabe? Aí tinha gente que não tinha nada, entrava com uma cortina, A parecia que aquela pessoa parede estava presa em branca, algum né? lugar, sabe? Era uma loucura tão grande. É uma parede branca sem luz, E sabe? porque tem gente também que não se importa com isso. E aí tem que Não, vir a galera, olha, bota um negocinho aí atrás e tal, vai construindo o cenário. era. Mas eu acho que no fim também pra todo mundo que comunica, acabou sendo um pouco, acho que a gente aprendeu mais, né? É, Agregou mais. agregou. Acho que inevitavelmente a gente teve que aprender a colocar no tripézinho, o ring Uhum. lightzinho atrás E assim, ali, a né? transformação não foi, acho que só na nossa forma de fazer e comunicar, mas acelerou outros processos também em outras coisas. Por exemplo, na cobertura dos clubes, né? Aqui no Brasil, essa história de ter o treino aberto, de ter a coletiva todo dia, era uma coisa muito própria nossa. Verdade. Né? Na Europa já era uma coisa muito mais restrita, muito diferente a cobertura do dia a dia de clubes e que a gente ainda não tinha.
Quando começa a entrar um pouco mais essa profissionalização da parte de comunicação dentro dos clubes, e isso Uhum. já começa a ter um outro padrão, já começa a se repensar um pouco isso. Eu me lembro, gente, poxa, hoje o treino é fechado, hoje não vai dar entrevista. Fala, nossa, hoje não vai ter nada, nossa, hoje não vai ter não sei o quê. E aí, esse processo da pandemia acelerou muito o que já era uma coisa que os clubes já vinham caminhando e pensando como forma de trabalhar. Algo que iria acontecer Que iria inevitavelmente, né? acontecer, talvez Mais não, né, lentamente. mais paulatinamente, hoje a gente ainda teria alguma coisa, e aí vem dessa forma De brusca sopetão. e acaba ficando. Então, também muda essa forma de trabalho, né, Ou para seja, quem hoje está em no dia a dia, dia. mas a turma do jornalismo não reclama dessa. Ou seja, hoje em dia está mais distante o Sim. jornalista do clube. Como você enxerga Eu isso, acho que assim? reclama sim, mesmo porque culturalmente era o nosso hábito de cobrir, de fazer o dia a dia. Eu acho que uma outra coisa também, Felipe, ainda nessa coisa meio geracional, que é difícil a gente fugir disso, Inevitável, eu acho que total. é inevitável mesmo. De como as coisas foram sendo criadas. A gente tem muito aquele hábito ainda da fonte, do contato, de falar com aquele, com aquele, com aquele outro, de uma apuração, né. Verdade. E o pessoal mais do imediatismo, do tá ali, do tá vendo, daquela coisa, a gente vai cultivando, e eu falo sempre isso quando às vezes converso com estudantes, com o pessoal que está começando no jornalismo, isso é imprescindível, independentemente de a área que você trabalhe, quem você seja. A agenda pode não ser ainda de papel, eu gosto do papel, mas Eu você pode também. ter no seu celular, Analógicos. tá, pode não ser o bom e velho caderninho, mas onde quer que Sim. seja, isso é fundamental para o nosso trabalho, né. E hoje em dia ainda mais, porque você já não Uhum. tem mais aquele acesso, você não tem aquele approach. Você estava ali dentro do clube, você via, você Ia já tomar um cafezinho com, né, com ali ou ali o você falava massagista com e trocava alguém, uma você ideia. encostava ali, conversava com um, com o outro, já tinha uma outra comunicação, Total. né. E hoje não, hoje você tem tudo muito mais fechado, você depende desses personagens mais via contato, de uma outra forma, então E ficou isso é muito importante, né. romanceado essa coisa do Watergate, assim, É, né, "Nossa, ele conversou ali, ele pegou é, aquele", ficou romanceado, ficou realmente uma coisa que, né, que a gente até olha com falando: "Ai, que época boa", né, é. porque você tinha essa relação um pouco mais, né, E isso hoje é em muito dia tá em legal, outro né. lugar. Eu gosto Eu muito também, disso, eu essa também. coisa de vamos fazer o remoto, vamos ser para mim nada substitui O esse tete a tete a tete, tete, total. esse pessoalmente, você olhar, você ter uma reação mais pronta, mais olho no olho com o teu entrevistado ou com quem você está conversando. Óbvio, né, a gente não vai ser louco aqui de dizer que não, que a tecnologia aproxima, ajuda, já Total. falamos sobre isso, Fato. mas eu acho que esse pessoalmente ainda é insubstituível, assim. E os clubes estão hoje em dia, então, como é que é? Vocês conseguem acompanhar um treino, por É exemplo? difícil, né, a gente Difícil, até né? brinca às vezes no ar quando o pessoal fala: "Olha, fulano tá lá no CT, hoje é aberto", isso é notícia. "Vamos lá com fulano, hoje o treino é aberto", poxa, que maravilhoso. Aí que você vê o povo correndo atrás ali, você fala: "Nossa, que cenário diferenciado que não é aquele portão, né". Saudade, né, de ver Saudades. a imagem do treino, né, enquanto o jornalista fala Exatamente. um pouquinho e tal. Embora hoje também antes a gente conseguia ficar treinos, mais inteiros, conseguia pegar uma coisa ou outra, hoje é aqueles 15 minutos quando abre, né, aquele 15 minutinhos, a roda de bobinho e tal, mas já é uma imagem, já é você olhar: "Opa, quem subiu, quem não subiu, parece que o fulano ainda não Perfeito. recuperou", mas Isso gera as resenhas, o gera, debate, né. exato, mas virou notícia, acabou virando notícia o dia que o treino é aberto, falou: "Olha, treino aberto hoje", é isso. Agora o clube, né, e olhando pelo lado do clube, o clube faz isso por quê, no fim das contas? Justamente para evitar sabe, um possível, né, uma Sim. possível notícia um dia antes de um grande jogo, é mais para proteger o próprio clube, quem sai ganhando, quem sai perdendo nessa, Eu assim? acho que é mais de um controle de informação, um controle de fluxo das coisas, né. Os clubes hoje têm a turma da comunicação, das TVs e tal, então, assim, já sai um outro tipo de material e a gente depende muito mais desse tipo de material. É óbvio que a visão do clube é diferente da nossa, né. Claro. O clube muitas vezes não vai divulgar ou não vai mostrar alguma outra coisa que se a gente está ali, você já pesca, você já olha. É o olhar do Do repórter que jornalista está mesmo, ali, né. né, do jornalista que está ali. Eles mostram o que você quer que seja o que eles Exato, é querem que mais seja visto. né, é algo que fica um pouco mais direcionado, fica mais dentro do que para eles também é um interesse.
até nesse fluxo de informação. E não estou falando isso pelo lado negativo. Perfeito. É o É a ponto, é a observação mesmo, observação, né? né? É óbvio que a gente perde um pouco disso, né? Eu vou ao treino, você também vai. Você olha uma coisa, eu olho outra. A gente tem olhares diferentes, vivências diferentes, então Cada cada um um vai vai trazer caminhar para um lado, né? totalmente. Então a gente fica com a visão única. Todo mundo com o mesmo material, com a mesma entrevista, com a mesma, né? Então E olha, digo mais, porque tem dentro dos clubes hoje em dia, chefiando essa parte de imprensa, jornalistas que já estiveram do do lado lado de de cá. lá, a Então, maioria é, então eles sabem muito bem como sabe? proteger, inclusive, das Sim. possíveis, né, o que pode abalar um elenco, de repente, um Uhum, dia antes do clássico e tal. Enfim, exato. o jornalismo tem muito isso, né? Esse jogo, esse game mesmo, né? Uhum, é. Que é gostoso também, que é um pouco, né? E a gente também tem que saber fazer isso. Ainda dentro daquela história de ter o contato, de ter as fontes, você também tem que filtrar o que te chega, né? Para também. E aí eu não digo de ser partidário a um ou ao outro, é de entendimento mesmo. Tem Do hora que que pode chega. ser uma notícia Que tem meio hora que chega alguma informação, alguma coisa que você olha e fala: ganho o quê aqui? perfeito. Trazendo isso, posso perder um ponto de informação legal aqui, uma fonte aqui, perder a credibilidade, perder a parceria, perder. Às vezes, nem tudo é tão necessário. Né? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa repensar, nesse desespero de trazer. O furo sempre foi Perfeito. algo, O grande né, momento, grande né? do Uhum. jornalismo, né? Só que com o imediatismo que a gente tem hoje para tudo, não tem aquele momento de respiro. Calma, vale, não vale. Naquele desespero de vou Perfeito. passar primeiro, vou dar essa informação primeiro, e com o advento das coisas que hoje você joga, o que você tinha antes que podia te trazer o furo de forma imediata? Era o rádio, né? A Justo. TV, quando você ainda conseguia entrar um ao vivo, E um né? plantão da Globo, Num né? plantão, porque durante muito tempo a gente não tinha esse imediatismo. A TV Perfeito. também foi tendo aos poucos, enfim, questão de tecnologias e tudo. Então, assim, hoje não. Hoje é em segundos você digitou ali e acabou. E E dá aquele esquece. feeling também Hum, que às vezes chega pra você algo de uma fonte e tal, é. e você já fica assim, primeiro saber se isso é verdade mesmo ou não, se eu acredito ou não. Uhum, Só que ao mesmo tempo, daqui 30 segundos vai ter uma outra pessoa que já vai dar essa, né? é, Então nesse desespero, muitas vezes você pode acabar colocando, como você diz, é, né, trocando os pés pelas mãos, é. assim. Eu preciso apurar quem é que tá passando. Eu confio nessa pessoa, sei quem é. É, às vezes, ok, que você dê aspas, né? Atrasado, mas com a tua confirmação, com a tua apuração, aquilo de uma forma mais correta, pelo menos eu penso assim. Pessoalmente, Concordo. eu penso muito assim, né? Porque são anos pra construir uma credibilidade Exatamente. e uma Esse é o ponto. nota E dessa pra, uma. né? É, E hoje em exatamente. dia, assim, e aí também hoje em dia tá tudo mais potencializado, né? Uhum. Inclusive o hate, Sim, né? exato. Então aí você dá uma dessa, porque e aí a turma não perdoa. Fazem os cortes, Uhum. fazem, né? E você vai ser pra sempre, né? Uma vítima daquela. É. Como é que é para você as redes sociais, assim, a questão de hate, isso, assim, pra você chega muito, não chega? Chega Chega. bastante coisa, vai muito na linha de ser mulher trabalhando no jornalismo esportivo, isso Perfeito. chega bastante na questão de crítica ou de qualquer outra coisa, né. Intolerância, De né? intolerância, isso tem muito. Chega muita coisa também, e aí numa outra linha, ainda também sendo mulher e estando muito exposta nesse meio, a gente recebe muita coisa, assim, de cunho sexual, né. Então, assim, desde foto até vídeo, a textos: "Olha, tô te assistindo fazendo isso, fazendo aquilo", e mandam, assim, chega muita coisa, chega muita coisa. Que é difícil de lidar e que a gente muitas vezes encaminha, a gente pede, né, ajuda ao jurídico da empresa. Recentemente o UOL fez uma reportagem, com algumas jornalistas também do meio, bem interessantes, porque é a nossa realidade de todas nós, Perfeito, a Luciana né. já esteve aqui A gente também, né. recebe muito isso, então, infelizmente ainda acontece. Então, essa relação com as redes, para a gente, acho que tem que ser ainda mais, cuidada, né. Concordo. As minhas redes, assim, às vezes eu até acho que eu poderia movimentar mais, ter mais Uhum. conteúdo, ter outras coisas, mas eu também me policio muitas vezes do que colocar, do que postar, do que muito nisso do que eu te disse, né: "Ai, vale.
né? Assim, Perfeito. entrar, tem algum assunto que eu acho que é importante que eu me coloque ou que eu fale e tal. Só que a gente recebe uma devolutiva tão grande de tanta coisa, e assim, de uma exposição e de uma agressão, Agressividade, né? É né? uma coisa Total. agressiva, O violenta, né? público consumidor de futebol, ele tá bem. Não, É, assim, né? Não generalizando e tal, mas tem uma parcela, e principalmente essa parcela que fica vendo o programa de debate todos os é. dias, o dia inteiro, e vai pegando umas pilhas erradas, porque tem Uhum. muito influenciador de time que fala de um jeito muito agressivo também, e que se maneira, né? E vai alimentando essa essa turma, assim, vai alimentando. E você fala: "Ai, gente, que desnecessário", É. assim, e vive também o futebol e o seu time de um jeito que é É vida óbvio ou que a gente morte. lida com algo que é passional. Eu, por exemplo, eu não gosto de falar o meu time, eu não gosto de expor, eu tomo todo cuidado com isso, né? Assim, eu coleciono camisas de futebol. Ai, que legal. Do meu time, eu tenho quase que uma gaveta de camisas. Só que assim, eu não uso, eu evito. Total. Isso é uma coisa que eu já comprei recentemente camisa pra ter ali, porque eu gosto, porque é A bonita, coleção, porque tá né, na minha pra usar coleção. em casa. É, assim, é uma coisa muito restrita. Às vezes eu vou viajar, levo, mas aquela foto que eu Perfeito. tô com a camisa eu não posto. Eu tenho muito esse cuidado, assim. Eu sei que hoje até tem outros colegas que já assumem o clube, já fazem uma outra. São só Não maneiras julgo, não de você critico. Eu tocar. acho que Aham. cada um tem a sua postura, cada um tem a sua forma de ver. Mas eu, particularmente, prefiro não, porque sou muito disso, assim, de entender que a gente está lidando com algo passional, se sem admitir, se sem chegar e falar, olha, é óbvio que todos nós temos, a gente trabalha. Eu trabalho com o Claro. que um dia eu sonhei trabalhar. Perfeito. Sempre amei esporte, sempre amei futebol. Óbvio que eu tenho um time desde a infância. Trabalho com o que um dia eu quis, mas eu prefiro evitar muito dentro dessa linha. Eu Aham. entendo que quem está assistindo a gente ali é uma pessoa totalmente tomada pela paixão, pela. Claro que eu tem dia que eu quero chegar lá no ar. Falando: "Vamos 15 de É, Piracicaba", né. entendeu? Ó, não fala isso que eu sou de Araraquara, e é uma rivalidade grande no interior, tá? Por favor, Ferroviária, vamos lá. Maravilhoso. Existe, não vem Tá com vendo? essa, não. Revelamos o time de Gláucia, Aí, ó, tá Ferroviária, tá vendo? vendo? Tá vendo? Existe, e eu brinco com a turma lá, o povo acha que não, mas há uma rivalidade enorme no É interior de São mesmo. Paulo. O 15 rivaliza com muitos times. Perfeito, A Bragantino, gente né. conhece muito o derby campineiro porque é grande e dos times, né, que já Ficaram mais famosos, ficaram mais né. famosos, Guarani campeão Mas tem brasileiro e tudo muitos mais. clássicos Mas, por ali. exemplo, ali na região de Araraquara, que é contra o Botafogo de Ribeirão, é o Botaferro, é um clássico. A gente tá com a Série B, eu falei lá esses dias, falei, gente, vamos ter Botaferro na Série B? Isso é Maravilhoso. algo que tem uma importância aqui dentro, entendeu? Total. Que tem uma história. Então, E a gente tem que existe. valorizar esse interior, né, Assim, de Felipe. São Paulo, Eu sou assim. nascida e criada em todos os sentidos no interior de São Paulo, né? Nascida em Araraquara, cresci lá. Quando me formei jornalista, acabei voltando para trabalhar muito por acaso ali pela região. Então, assim, eu sabia já, né, pela minha vivência e de ter crescido nisso, de ter crescido nesses Aham. estádios, de frequentar a Fonte Luminosa, enfim. Nossa, maravilhoso. Sabia o quanto isso era importante, e aí profissionalmente também, né? De entender essas nuances desses confrontos regionais. Em Rio Claro temos Perfeito. dois times, que é o Velo e o Rio Claro, é a briga de galos, é o galo vermelho e o galo azul. Então aquilo tem, sabe? Fiz Incrível. jogo lá que tivemos que sair correndo pro vestiário, que tinha uma confusão no fim do jogo. É um clássico, gente. Então, assim, tem os seus regionalismos, e isso é muito importante. E isso é muito legal. É, tem um romantismo Tem, nisso dentro daquela tudo. realidade, dentro daquela história, né? Significa tudo, né. Times que foram muito grandes dentro do cenário paulista, até nacional, ali década de 60, 70, revelou muita gente importante Total, pro cenário brasileiro. Então, total. assim, é uma história que ainda fica, né? Os clubes sobreviveram, muitos, é bem verdade, aos trancos e barrancos, alguns se reinventaram, outros fecham, voltam, mas tem muito isso, né? É, Então, agora a gente tem o Mirassol, inclusive, isso, né, muito na Série legal, na Série A, A, assim, assim. eu acho realmente e fora a experiência que é, né, se você tem um filho, uma filha, você quer fazer ele se apaixonar por É, futebol, tudo bem, o Allianz, a Arena, tá tudo é, certo. Agora, jogos no interior são deliciosos, é. né, a comidinha na porta, Ah, cada um eu tem sua sou característica, né. suspeita, sabe? Eu adoro, assim, porque tem isso que você falou, esse romantismo, é aquele estádio menor,
é aquela coisa ainda hoje mais acessível. Então você Dá pra tá você comprar ali, na sabe, na bilheteria o ingresso, né? bilheteria, o cara tá ali próximo a você. É uma outra coisa. Você fica em pé ali naquele alambrado. Poxa, aqui Urico Mursa, Portuguesa Santista, legal Perfeito, demais. A época é. que passei em Santos e tal, Juventus da o Moca aqui Juventus também, da que é um Moca. Então, programa muito assim, legal. divisão de acesso é uma outra realidade do futebol e que eu gosto bastante, a Série A2 e tal, de Tá acompanhar. fora do hype? Tá. Não é Tá, a capa mas do jornal? Não é. Mas a gente também não precisa viver nossa vida só Mas mediante a assim, capa do eu jornal, sempre né? brinquei muito com isso, Felipe. Aquilo ali é o de verdade, Perfeito. sabe? Esse É a futebol essência, é né? a essência, porque o futebol que a gente vê de muito investimento e tal, que é o nosso dia a dia, é uma minoria. Você começa a correr aí, poxa, a gente tá falando do estado de São Paulo, que um dos estados mais ricos do país e que tem ainda um futebol que se sustenta em outras divisões também de forma mais competitiva. Uhum. Mas se eu for correr por aí e ver o que a gente tem de divisões menores, de divisão abaixo, eu cheguei a cobrir quarta divisão do futebol Olha, paulista. quarta E assim, divisão. de fazer time, que os caras não tinham salário, os caras iam pela alimentação, moradia e oportunidade. Era isso que eu ouvia. Ah, vim de não sei onde para disputar aqui a Bezinha, ainda era Bezinha na época. Ah, mas não, eu vim, sei lá, de outro estado, mas não, é pela oportunidade. Então os caras tinham alojamento, alimentação e a oportunidade. É, né? Porque ele estava jogando o futebol paulista, era uma vitrine. Perfeito. Então, E as assim, histórias de vida as que você tem histórias de ali, né? vida. E é muita gente, sabe? É uma coisa assim que a gente não imagina essa engrenagem. E às vezes, quando se fala de fim dos estaduais, eu entendo que o calendário é sobrecarregado e tudo mais, mas é preciso repensar de forma muito ampla o futebol, né? Porque dentro disso, a gente está falando ali dos jogadores de uma comissão técnica. Você vai olhar quem trabalha no entorno, você vai olhar a imprensa. Eu vim Perfeito. dessa categoria de base. Total, Entendeu? exatamente. Eu Esse vim desse ecossistema que acesso, existe. né? Eu vim Total. desse acesso. Então, assim, para mim É acesso para os jogadores, para os times e a para os Copa São Paulo profissionais de também. futebol júnior para mim era a Copa do Mundo durante muito tempo, porque era o que eu tinha para cobrir e que era o que eu trabalhava nas afiliadas da Globo, então era o que o Sport TV transmitia. Então, para mim, aquilo era uma super oportunidade de me colocar Perfeito. numa vitrine. Depois, em alguns momentos, chegaram a transmitir fase final de Série A2. Ah, poxa, um time da região foi pro Paulistão. Era ali 2, 3 meses, mas 2, 3 meses Super de intensos, né? ter que estar ali. Então, assim, é uma coisa muito ampla, sabe? É uma Aham. conversa muito ampla para simplesmente a gente vir, tem que acabar Tem com que tudo, acabar, né? né? Assim, é preciso repensar, com certeza. Pode mudar-se o formato, mas não pode esquecer realmente Outra, todo, né? E é né? a nossa história, é o que um dia também formou a história do Perfeito, esporte, do futebol perfeito. no Brasil. Então, eu acho que tudo isso também tem que ser levado em conta. A gente precisa olhar com carinho pro futebol brasileiro como um todo, assim, né? Para que a gente volte a ser uma potência mesmo, né? Que a gente tá precisando desse. Agora, falando em torneios, Hum, Libertadores é algo que você acompanha ali de sim. perto, né? E eu tenho reparado ultimamente, e a gente tem visto, Brasil tá com uma potência financeira, então os grandes elencos são brasileiros, dos times brasileiros, mas chega na hora da Libertadores, os brasileiros ficam tomando ferro ali, né? É. Central Córdoba, imagina um Uhum. time pequeno da Argentina, chegou ganhando o Flamengo do Maracanã, o Alianza Lima agora do Peru também complicou pro São Paulo e É. tal. Corinthians, né? Para um time equatoriano. Sula. Que acontece, Glaucia? Que Eu acontece? acho que essa hegemonia brasileira ainda vai seguir dentro das competições sul-americanas. É inegável. Isso que você falou, acho que é o ponto de investimento, do que a gente tem como elencos, né? Uhum, É, muitas vezes é difícil competir hoje com o futebol brasileiro, total. né? Eu não sei até que ponto a gente vai, se essa bolha um dia vai acabar estourando, mas é inegável que o poder aquisitivo e atrativo do futebol brasileiro hoje é muito grande. É o grande centro, né? É o Da grande centro. Sul-América. Então, exatamente. Enquanto a gente partindo para outros países, para outros clubes, a gente fala há quantos anos, há quantas temporadas de um futebol argentino que também vai se reinventando. Os caras foram lá e foram campeões da Copa. Total. Tudo bem, isso é outra conversa. Mas, assim, de equipes tradicionais da América do Sul, que também ainda patinam, você fala, não é mais aquele Boca, mas não é mais aquele antigo Colo-Colo, mas eu não sei o quê. Mas, assim, é óbvio que dentro dessas grandes competições, não vai ser sempre.
Ah, vamos lá, vamos sobrar. Um dia vai jogar mal, né? Esse último jogo do Flamengo com o Córdoba. Um jogo Hum, muito abaixo, muito atípico. total. Tem muito isso também? Poxa, um dia que você vai mais, Essas um zebrinhas, adversário. né? Isso é um adversário mais. Ah, vou mais Entra relaxado, ou vou mais mais não sei o quê. São humanos também, né? Eu também perfeito. vejo muito por esse lado. Primeira fase, talvez, essa fase de classificação, já dá para ir manejando melhor. Botafogo ano passado mesmo. Começou mal a fase de grupos. E depois, Verdade. quando embalou, embala e vai que vai, né? Eu acho que cada time a gente olha de um jeito. O Palmeiras, por exemplo, começa mal aí a temporada, mas talvez o Paulista ainda muito naquela de trabalhar como pré-temporada, de organizar, porque o clube pode se permitir isso, né? Perfeito. Imaginando que a gente vai ter um mundial também daqui a nem 2 meses já. O quanto vai ser para essas equipes? Eu acho que esse ano ainda para os clubes brasileiros, para esses principais dentro de Libertadores, é Flamengo, é Botafogo, é Palmeiras. Ainda tem que ter esse equilíbrio de pensar que ainda vai ter um Mundial de meio de ano. A gente Uhum. estava conversando aqui antes de começarmos. Essa fase de grupos da Libertadores foi achatadíssima, que é para, ó, vamos lá que a gente vai ter que fazer Pra terminar essa primeira essa fase parada antes da do parada do Mundial, Mundial. né? Então, assim, acho que tudo isso tem que ser muito levado em conta, né? A gente fica nessa expectativa desse favoritismo dos brasileiros, que eu acho que segue, acho que vão avançar, vão seguir. Um caso ou outro, por exemplo, o Corinthians dentro da Sul-Americana, é que a Sula classifica o primeiro, depois tem uma Verdade. repescagem para Hum. segundos de grupo. Mas aí eu acho que já é um caso à parte, acho que um trabalho do Corinthians que não evoluiu. Uhum. Né, acho Concordo. que a gente pode. Ah, foi campeão paulista recentemente, ok. Mas vamos fazer o recorte do ano Você não passado vê para uma esse. linha Não vê, evolutiva né, no de time. melhora de pontos que a É, gente pode colocar ali. Então, acho que é um caso muito à parte. total. Você pegar o grupo da Libertadores que tem Inter e Bahia, hoje, acho que dentro do cenário brasileiro, 2 trabalhos extremamente organizados Tem razão. e que vem trazendo já do ano passado, o trabalho do Bahia ainda mais e com reforços pontuais. Os 2 acabam caindo no mesmo grupo, né, Nossa, assim, e vai aí pegar acaba fogo esse sendo grupo. considerado o grupo da morte, tem Nacional do Uruguai e tal. Mas eu acho que acredito que os 2 podem avançar. Quando a coisa funila, né? Ou É seja, um isso. Central Córdoba até pode ganhar do Flamengo na fase de Vai grupo, passar, uma zebra ou outra sempre passa, uma zebra ou outra sempre mas não chega. vai chegar na final o Mas Central aí, assim, Córdoba, né? mas acho que aí na hora do approach mesmo, vai Uhum. seguir. Eu acho que os brasileiros ainda têm muito essa hegemonia dentro da competição, quando tiver com tudo inteiro, né? Óbvio que as grandes camisas também fazem Pesam, né? jogos difíceis, óbvio, óbvio que sim. Jogos complicados, é Argentina, é não sei o quê, que a gente sabe também o que é. Essas coisas têm que ser E que é levadas em bom, né? E conta, que e é que é legal, e bom. que a gente quer também que eles É. estejam E que competitivos, é a né? essência do futebol sul-americano. Ai, poxa, olha, o Boca não se classificou para nada. Mas faz falta uns times desses dentro da competição. Oh, Pela total. atmosfera do que é um jogo lá, pela Exato. tradição do que é, pelo que. É óbvio que a gente prefere do que é Claro. um. Né, E é legal. o pré-jogo na ESPN, ele é muito mais legal quando é Exato, é um Boca óbvio. contra, né? Exato, é O lógico I que isso traz muita coisa para todo mundo. É legal você ter aquelas histórias do Mushuki Runa, né? Que perfeito. é um time quase amador, mas que tem uma história e de uma origem indígena. É muito legal. E os caras vão lá e ganham do Cruzeiro. É, Em que BH, e é. aí você, poxa, que história! Eles saem daqui, assim, heróis, fizeram uma noite heróica histórica. É muito legal ter essas histórias também, né? Mas a gente sabe que essas grandes camisas, esses grandes clubes também vão ter os grandes nomes. Isso que acaba pesando, isso que é legal de Que é a ver. graça, né? É. E pro Super Mundial, o que que você tá afim do Super Mundial, assim? Porque vai ser um momento que todo mundo que sempre que gosta de futebol, sempre imaginou um pouco essa grande Copa do Mundo de De clubes. times, né? É. E aí? Eu não sei a expectativa em si, eu acho que ainda não sei se é a minha impressão, mas uma grande incógnita do que vai ser esse super mundial, né. Total. Eh, a gente discute bastante e a visão dos times da Europa, como é que eles vêm para isso? Ainda é aquela coisa discutida: "Ah, é uma coisa muito comercial e não vamos", ou não, espera aí, para Dos eles já mundiais tem da Toyota, né? dos mundiais da vida ou não, já é uma outra postura, já é uma outra coisa. Eu acho que essa primeira experiência ainda vai partir assim, né. Uhum. A nossa cultura, eu digo brasileira, sul-americana, a gente já tem uma outra visão do mundial, A gente já é joga a vida, né? a vida, já é um outro interesse, já é uma outra forma.
acho que ainda entender como, perdão, como os outros vão ao Mundial é o que pega Que ainda, né? importância eles vão E dar. aí assim, né, a gente também vai juntar muita gente, mundo árabe e tal, que eu também acho que vai vir numa pegada de importância, de coisa legal, ainda mais que o futebol lá hoje em dia tá no investimento, tá num hype, tá atraindo competição e tá sempre aí, então atraindo muita gente. Total. Também vai ser um atrativo diferente, eu acho que isso sem dúvida. Eh, Acho que vai ser uma competição um tanto quanto curiosa pra gente acompanhar, por isso que você falou, a gente sempre quis essa coisa, né, de ver disputando ali, outro aqui, um Real Madrid, não sei o quê. Então assim, né, um City, não sei quem, é que você vai juntar num momento E uma fase de grupos, né? Não é aquela é, coisa, ai, de perdeu, uma já fase era. de Você grupos, vai ter então 3 assim, jogos. é Legal, né? diferente, É. né, o formato é diferente, essa pegada meio Copa mesmo, Um né. mês. Um mês, então eu acho que tem tudo para ser bem interessante. Pô, eu imagino o torcedor do Palmeiras, o torcedor do Flamengo. Meu, imagina o dia do jogo Eu acho deles. que tem tudo para ser muito legal, assim. Eu acho que é uma experiência a ver aí de questão competitiva, mas acho que Eu acho que no final do Mundial vai estar todo mundo assim. Ai, pô, vão 4 anos agora pro próximo. Vai estar todo mundo vai todo mundo afim. Eu acho nessa. que Eu acho que vai ser um sim. resultado positivo, assim, É, espero, uma né? experiência diferente, eu acho que tem muito isso, assim, de uma expectativa de ver, assim, que são grandes clubes, né? Então, assim, não é que é um como era antes, Isso. né? Ali aquele que chegou ao finalista e tal, E às vezes não, né? perdia lá logo no primeiro Logo no jogo, primeiro nem jogo, jogava nem que contra o jogava, Chelsea, sabe? exato. Então agora Agora não. não. Então, acho que como Esse é o produto, diferencial, sim. é. Torço pra que dê certo, assim. É. Torço pra que dê certo. Agora, difícil que um time brasileiro consiga. Porque também é um formato de É. competição que você tem que ganhar 7 jogos, né? Exato. E Nossa, aí que tem essa questão dos difícil. grupos, tem aquela. Também temos que pensar em que fase a gente chega para isso de temporada. Pra gente é meio de temporada, para os caras já essa reta final, Final, né? né? Fisicamente, como é que todo mundo chega, mas a gente fala da importância que eles podem dar, e aqui também, né? O planejamento de cada clube, de olhar a sua realidade ali dentro. O Mundial não é Nossa, algo é, né? possível. Então, né, Vamos lógico que jogar, vamos lá, todo fazer o mundo tour. compete para vencer, né? É inegável isso. Não dá pra gente falar, vai, não, todo mundo vai Claro, para vai disputar. querendo E ganhar. isso é da vida, é de quem trabalha com isso. Senão, É. não poderia nem trabalhar com esporte, Mas a realidade né? é que é De difícil um mesmo. entendimento, de um planejamento, que a gente sabe que também é preciso ser feito. Exato. Então, né? Não sei as chances reais de um brasileiro. Mas pode acontecer? Por que não? Zebra, eu disse que outro dia que assim, historicamente, falando em porcentagem, toda a Copa do Mundo tem um grande time que vai mal, uma grande seleção que Uhum. vai Que mal, que já cai decepciona. na primeira fase, e uma seleção pequena que vai bem. Todo tem, É. a Costa Rica, o Marrocos. Marrocos, toda, né? Então, assim, resta a gente saber qual vai ser o grande clube que vai mal É. e qual vai ser o clube menor Quem vai ser a surpresa? que vai estar abençoado É. naquele mês, assim, Sim, né? tem Nesse muito isso. sentido, Quem vai chegar como? E lesão, e nos cascos, e. E vai saber se o Abel não É. vai aprontar as dele Qual é o lá. plano, É, entendeu? porque esse cara aí, olha, Qual ele é o dá pacto pro trabalho, viu? Mundial? Exatamente. O pacto, né? Aí, mas Real tem pacto também, apesar que, olha, Acabou o acabou o pacto agora, pacto. hein? Ô, Acabou o Ancelotti, pacto acabou o agora, hein? pacto, meu amigo. Aliás, que legal a gente ter na Champions League. Eu fiquei É. muito feliz quando terminou agora essa fase, que eu olhei e falei, ai, deu até um alívio, assim. Finalmente uma semifinal também Um pouco diferente, diferente, né? Um pouco né? diferente. Eu acho legal também isso, Também. né? De ir mudando um pouco as caras, assim, né? Tem o Está pacto, tem muito. gente que joga sempre aquela competição, mas eu também acho, assim, é Tipo, curioso. ai que bom, um pouquinho de Champions sem o Real É, Madrid, sabe? sem o Real brigando pelo título de novo, Exato. né? E não que não tenham ficado times tradicionais, né? Fica a Perfeito. Inter, Barcelona, né? Barcelona, o Arsenal, né? Então, ficam camisas pesadas também, né? Se eu te perguntar um palpite assim, quem você acha que Olha, pode eu tô apostando em Inter campeã. Tô apostando em Inter de Milão. resgatando aquela época da Resgatando, Inter, né? Mourinho. sabe, exato. Tô nessa vibe de Inter, assim, Aham. né. Ontem eu estava vendo o povo discutir e tal, eu não sei, vou nesse feeling, vou nesse palpite, uma coisa, eu acho que o futebol italiano, inclusive, nos últimos tempos, Merece. tem resgatado muita coisa, né. Total. Eu lembro, a gente falava tanto do Calcio, a gente falava
de uma liga que há anos atrás era talvez a principal da Europa, e hoje ver essas coisas sendo resgatadas, histórias sendo resgatadas. A história do Napoli, eu tive em Nápoles É recentemente, mesmo? e é muito legal de ver aquilo, como aquilo vive, como a cidade vive o futebol, como a cidade tem no Maradona Deus, né? Em todo lugar. Não é porque tem aquele cantinho lá. Não, é assim, é surreal. E como a cidade vibrou com o título do último campeonato italiano, e ele Nossa, tá foi no meio lindo. também. Tem as fotos do time, tem o Maradona por rola, é engraçadíssimo. E aquilo é parte, e aquilo é É vivido. umbilical, né, É a relação, umbilical, e né. aquilo é muito legal de ver. E o Maradona vira ali também em Nápoles às vezes um lugar onde eles conseguem ter esperança, assim, ele é, né, É, um aquele símbolo aquele de aquele espaço que tem, né, tem um altar ali, sabe. E assim como ele é pra Argentina Dios, ali também, também, né, que né. coisa, E né. de caras que fizeram história junto com ele, poxa, o Careca, Careca, né. maravilhoso. O Careca é meu conterrâneo, poxa vida, grande Careca. Campineiro, Não, ele é araraquarense, né, ele araraquarense, fez a carreira maravilhoso. ali no início em Campinas e Isso, Guarani e tudo mais. baita atacante. Baita atacante. E ele também muito homenageado lá, recentemente recebeu uma homenagem, acho que se não me engano, um jogo contra o Milan, foi homenageado ele, O alemão e alemão, tal. perfeito. Então, assim, é uma história muito viva ainda, né, e assim, de anos dessa história, mas que existe aquela áurea ainda. Aquela Perfeito. coisa que fica ali, sabe, É parece que pulsante, parece que é ele tá pulsa vivo, né, ali, é parece uma que, coisa que né. tá ali sempre abençoando o negócio. Aí os caras são campeões do Caute depois de tantos anos E e depois aquela dele falecer, né, ter visto que ele faleceu, a exatamente. Argentina foi campeã mundial, o Napoli foi Exato, que coisa, é né. uma É loucura, uma né, é uma tudo remete a algo meio divino, é meio né, divino, assim, uma coisa muito uma aura. sobrenatural, É, assim, né. exato. Então eu acho muito legal essa relação, né, que eles têm. Em outra época em que tive lá também, foi um jogo da Inter, inclusive, e tem essa Foi no coisa. San Siro? Foi. Era um jogo contra o Frosinone, campeonato italiano, Perfeito. né, um jogo menor, mas assim, foi uma goleada. Mas essa relação que eles têm, eu gosto muito dessa coisa, sabe, Felipe, dessa turma que tem essa relação visceral com as coisas. O italiano, o argentino tem essa relação com o Aham. futebol, essa coisa, né, que sente muito, que Sanguíneo, né. sanguíneo. Eu gosto muito dessa coisa sanguínea, essa coisa Aham, latina, sabe, com tudo, perfeito. né. A gente é com o futebol e que é com a música e que é com a Isso. cultura e que é a Religião. língua. Eu costumo dizer assim, eu adoro línguas que são vivas. Então, assim, é o espanhol, é o É, o italiano italiano, é o uma coisa. português, É, enfim, que te trazem coisas, né. A total. língua não só comunica, mas ela tem Sim, sentimento, né, ela então traz a história do seu é, povo, assim, né, com exatamente, certeza. é muito E isso. você falou do Careca, né, engraçado que eu tô assistindo nesse momento uma série da Disney, Uhum, inclusive, Disney Plus, que chama Coppola, e que conta a história do Coppola, que era o empresário do Maradona, uhum, né. E tem uma história clássica, que essa história é real mesmo, de que o Maradona foi o cara que teve a primeira Ferrari preta. uhum. Não existia Ferrari preta, era só vermelha, e o Coppola foi lá conversar com o Enzo Ferrari, o dono da Ferrari, e acabou convencendo ele. Mas a conversa toda começa porque o Maradona chega no CT, em Nápoles, e o Careca tá com uma Ferrari. E o Maradona diz: "Não, não é possível. Não pode ser que nesse time aqui quem tem a Ferrari é o Careca e não E eu", não porque o eu. Maradona era ego puro, Exatamente. né. E aí começa toda essa história. E tem na série, aliás, recomendo a série do Coppola. Pô, e a história, a cena é Que deliciosa, porque ele acaba lindo. convencendo o Enzo Ferrari a fazer uma Ferrari preta para o Maradona e Ah, tal. que grande E tudo história. Itália, né, Uhum. o Enzo Ferrari e É, tudo mais. Então, assim, realmente muito muito romântica também, essa sim. história toda do campeonato italiano, assim. E a gente vendo porque a gente lembra do Inter e do Milan, né, com aqueles Uhum, times espetaculares, né, aquela coisa. Talvez hoje em dia a Inter não tenha um time tão estrelar assim, uhum. mas ela resgata um pouco aquela vibe, né, da É. Inter, assim, Eu né, acho que tem muito isso também, resgata essa coisa que a gente tá falando, esse espírito. esse espírito. Eu É. acho que esse time da Inter tem muito isso, esse espírito, E uma assim. das camisas mais lindas do futebol mundial Linda, também. lindas. Azul com Linda, também preto, gosto, é também maravilhoso, assim. maravilhosa. E Campeonato Brasileiro?
A gente tá muito no começo Uhum. ainda, né? A tabela também vai ser achatada por causa do É, tem Super a Mundial, pausa do né? Mundial, é. Até o Mundial, quantas rodadas será que a gente Se jogou, não me hein? falha a Umas memória, acho que são 10, 12, se 12, não me engano, tá. acho que são 12. Já vai dar pra ter um bom É, direcionamento ali, de né? quem mais ou menos vai brigar por quê, né. Agora, esse um mês, ele pode mudar todo o né? Todo o É, futebol brasileiro, assim, digamos assim, né? eu acho. E eu acho que depende muito também de como vai ser essa parada, né, assim, como cada time para, não só os que vão disputar o mundial, mas como quem fica aqui, Total. né, fica em crise, fica bem, fica conseguindo Fica trabalhar, meio de conseguindo férias, fica meio fica de férias, treinando, consegue né? dar uma outra situação ali para jogadores e tal, óbvio, né, quem não estiver jogando e tal, mas eu acho que essas 12 rodadas, além disso que você falou, de já dar uma direcionada de quem tá brigando por quê, da gente ter uma noção. Uhum. Óbvio que também o Campeonato Brasileiro Loucura. é loucura, e nas últimas temporadas a gente viu muito isso, né, assim, de loucura, de um ano de um Botafogo quase campeão e que perde o título, e de um Corinthians outro quase ano e caindo e de de um Corinthians quase repente caindo, e do ano lidera. passado também uma briga ali numa reta final que não se esperava. Enfim, Verdade. tem sido, acho que nos últimos anos, um campeonato competitivo, embora pontos corridos, né, e aí tem muito de quem é mais regular e você vai vendo também ao longo da competição quem consegue manter essa regularidade, né, Perfeito. então mas acho que essa pausa vai determinar, de fato, como cada um para, o que que vai ser aproveitado, sei lá, quem tá trocando de técnico, quem ainda já É um tivemos momento é um pra, né? momento, já tivemos Verdade. quedas aí, nós estamos agora na 4ª rodada, certo? Terceiro, quarto. Então, assim, vai ser início de trabalho para muita gente ainda, É né? verdade, Tem né? treinador chegando, tem gente que demitiu o técnico e ainda não tem, deve chegar nas próximas semanas, como é que deve ser? Para alguns vai ser ali a sonhada pré-temporada, né? De Perfeito. quem ainda tá Em começando um maio, trabalho. né? Em maio. A tal da intertemporada, né? Intertemporada, suco puro de futebol brasileiro. Exatamente. E vai estar aberto janela de contratação? Não, né? Apenas para Aí os times depois do da Mundial. janela, né? Olha, agora você me Eu pegou, sei que os Felipe, times como é que que vai disputam o funcionar a Mundial, janela? eles têm uma janela, Mas abre a janela, abre uma mas janela agora, só eles mas podem eu não contratar. sei como vai ficar em relação a isso. Não sei. E acho que os clubes que não disputam o Mundial, acho que eles não terão nada, tem que esperar realmente a janela do meio do ano, Porque assim, também tem muito normalmente. isso, a janela do meio do ano também determina muita coisa, né. Eu acho que o ano passado foi fundamental para muitos clubes, a janela do meio do ano, as peças que chegaram, o próprio Botafogo. Um trabalho Uhum, que já estava sendo muito bem encaminhado pelo Arthur Jorge, uma coisa que encaixou muito, mas ele recebe verdade. peças ali naquela janela que, né, a Almada, chegada de Igor Jesus, total, né, que assim nossa. Fizeram o Botafogo assim, uma janela que foi, fundamental, né, uma janela absurda, muito bem feita, muito né? bem feita, de peças muito pontuais, Verdade. então acho que essa janela de meio do ano também, talvez essa parada para ter essa noção do que vai ser na janela depois, né, para quem estiver aí se Agora, organizando. e assim, de repente uma pessoa que esteja lesionada também É. pode vir a se recuperar. Falando em gente lesionada, sua opinião, sua visão, não só sobre a lesão do Neymar agora, mais uma, mas sobre a volta do Neymar, sobre o momento do Neymar e sobre o futuro. A gente deve ainda depositar nele, ou isso aí é coisa de quem ainda tá preso ao passado? Assim? É complicado, né, é bem complicado. Eu acho que a volta dele, eh, em estratégia e gestão de carreira, foi talvez o melhor passo, assim, mais bem pensado, né. Total. Aqui ele encontra coisas que talvez em outro lugar ele não teria, desde a oportunidade para jogar, desde uma não cobrança talvez tão É uma excessiva, torcida que gosta que muito dele, gosta, que ele recebeu, a não teria isso em volta outro dele lugar. ao Santos, né, a chegada dele, a apresentação dele mostrou muito isso, Uhum. né. Assim, para o clube também foi fundamental, houve um resgate até de muita coisa ali dentro do Santos, de trazer de volta uma nova geração para o time e para o clube, né, de meninos, de crianças, de meninas que não viram o Neymar jogar lá atrás e que estavam lá Aham. esperando Fato, pelo Neymar. Então, total. assim, né, nessa visão macro, é óbvio Aquela que noite, aquela apresentação dele foi foi, muito bacana foi, mesmo. assim, teve Foi uma bacana, coisa, não né, tem como negar. emocionante ali É. dentro do clube, porque é óbvio que ele tem a história dele, ele tem,
né? Isso é inegável o tamanho que ele tem. Agora, eu acho que esportivamente, a cada ano, a cada temporada se complica ainda mais, né? Me lembro quando ele sai lá do mundo árabe e o Jesus falou da condição física dele, foi muito Hum. criticado e tal. Poxa vida, mas era óbvio que era algo da gente se pensar. Se um treinador tem o Neymar na mão, sabendo da capacidade técnica que ele tem e até mesmo do que ele impacta para os outros jogadores e no seu entorno, isso foi visível na Copa do Mundo quando ele se lesiona na primeira partida. O quanto a volta dele, que era muito duvidosa, em "Ai, volta, será para uma segunda fase? Não volta, como é que volta?" E quando ele está à disposição até antes do tempo, o quanto Uhum. aquilo ali impactou no grupo. Alimenta a moral do grupo, né? Alimenta, a gente não pode Ele tem negar esse isso. é, A gente não pode negar que ele tem esse impacto, tem. né. Então, assim, Dentro se dos defendia jogadores. muito: "Ah, tá jogando no Santos, fez ali 7 jogos, entrando, não fazendo os 90 minutos, mas tá jogando, tem que convocar", porque era ele, né. E porque também se discute muito que ainda o Dorival não tinha encontrado o encaixe na seleção e que ele seria esse encaixe. Agora, eu acho que não dá pra gente ficar esperando por isso, esperando uma recuperação de Neymar, esperando não dá, né. É utopia? Eu acho assim, né, óbvio que se ele estiver bem, se ele estiver em boa forma, se ele estiver jogando, ele vai para a seleção, já manifestou a vontade de estar em Copa do Mundo e tudo mais, só que assim, a gente já tá, né, às portas de uma nova Copa. É. A gente já tá precisando pensar esse time, ter um time definido, ter uma cara, ter uma forma, e não dá para você ficar esperando a recuperação do Neymar A ou gente que ele até tem uma esteja boa vontade, você vê, pô, a grande parte da entendeu? torcida quer o cara e tal, É. mas chega uma hora que você tem que dizer: "Olha, calma, vamos sentar Vamos aqui, vamos lá, conversar". ok, se ele estiver bem, ele vem, mas é preciso se pensar esse time sem Neymar, né? E assim, se não estiver bem fisicamente, ou se amanhã ou depois ele diz, gente, não dá mais, eu também, né? Esse contrato que ele fez com o Santos até meio do ano, até para repensar e tal. Talvez tenha muito disso também, do que ele vai Uhum, repensar de carreira ou não. Agora é outra uhum. lesão, pode não ser tão séria e tal. Mas é fato que aí, em coisa de quê? 1, 2 meses, A ele. gente ficou Duas parado, lesões de novo. Então, né, essa mudança que a gente sempre acha que vai acontecer, não, agora vai, agora agora vai, vai, agora agora vai, vai. e não vai. O ambiente está propício, as coisas são propícias, a oportunidade é essa Tá mesmo. no Santos, tá no Tá no Brasil, tá Sa com tudo que queria exato, e continua dando a mas né. então assim, né, e aí é uma coisa que foge ao controle também. Isso, e aí, assim, sendo bem cético mesmo, Cético, assim, é. quando você olha, você fala: "Olha, talvez eu acho", falando com um amigo meu, assim: Hã. "Olha, eu acho que já era mesmo, assim, eu acho que com 32, com a sequência e tal, eu acho muito difícil que ele consiga não tem Benjamin Button no É. mundo, entendeu? Acho muito difícil que ele consiga, rejuvenescer o seu próprio corpo, porque ele quer e Uhum. porque a gente também quer. É. Infelizmente a vida é É cruel. trabalhar com o que se tem É aí, né, isso. então assim, e repensando, nossa, chegou lá na hora, ele tá nos cascos, tá voando, óbvio que vão levar, mas Isso. assim. Agora, isso eu acho difícil de acontecer, Sabe, sendo pois bem é, porque realista, assim, olha o infelizmente. recorte atual, né, Isso. assim, não precisa nem ir tão longe. E, nossa, eu estava vendo os números, assim, o número de jogos dele, e aí quando ele vai pra Arábia, tipo, ele para de Uhum. jogar bola, assim, sabe, ele joga 2 jogos, A gente chegou a depois usar um número no 5. ar que era bem interessante, acho que nesse começo dele no Santos, no Paulistão, ele chegou a jogar mais do que no Perfeito, período da nesses últimos Arábia, né. 2, 3 anos, É, é, era bem isso. exatamente, que coisa, né. Mas enfim, a gente muito dependente e você vê uma esperança na seleção brasileira, assim, mesmo sem o Neymar? Você acha que, sabe, você acha que o Vini Júnior é esse grande jogador? Você acha que a gente tem ou você acha que é um pouco tem um hype também muito grande por trás da seleção, assim? Ah, a gente tem grandes jogadores, né, e assim, caras que estão bem nos seus clubes, caras que são Uhum, protagonistas nos seus clubes, total. né, um Rafinha no Barcelona, eh, eu acho que a dificuldade da seleção está muito em como a gente traz essas individualidades no coletivo, No grupo, né, no né, time, no né, time. que o Scaloni E fez, né. exato, e não é de hoje isso, né, a Perfeito. gente tem grandes talentos, a gente tem grandes nomes, a gente que tá faltando, né, que encaixe é esse, É, né, assim, para que esses indivíduos como coletivo também funcionem. eu Porque achei que é óbvio, Dorival nos ia nos conseguir. seus clubes eles são protagonistas, mas ali funcionam, né, como uma engrenagem do Uma coletivo, né. perfeito, perfeito. É. A gente tem que criar essa engrenagem, né, ser É, uma eu acho que engrenagem. a dificuldade da seleção tá muito nisso e já tem um tempo, de achar essa
essa cara de achar como é que essa turma ali dentro, né, Faz a coisa entrega o que a acontecer. gente vê esses caras jogando na Europa. Os caras Total. jogando até aqui mesmo, no Brasil, dos brasileiros que são convocados, são jogadores que estão bem nos seus times. Então, Perfeito. assim, né, como é que isso funciona como Cadê grupo? eles juntos ali, né, Eu fazendo a acho que coisa é a grande acontecer? sacada. Cadê aquele comercial da Nike, lembra quando todo mundo Era aquele jogava lá, no era bem aeroporto legal, e era tudo bem mais? legal. Aquilo é Foi. maravilhoso. Glaucio, então pra gente encerrar Vamos aqui, lá. Gabriel Garcia Marques, Amo. então não é só o futebol sul-americano, a gente tem a Exato, literatura sul-americana também. exato. Você Eu gosta, fala bastante, amo, né? eu amo literatura, Felipe. É uma coisa que eu sempre gostei, assim, sempre fez parte da minha vida a leitura. Desde criança, assim, sempre tive muito esse hábito de ler. É Aham. algo que eu gosto do livro, eu gosto do objeto livro. O item, Ai, né? compra um A Kindle. capa, Legal, é bom, é lógico que é uma baita tecnologia legal, mas eu gosto do cheiro do livro, eu a gosto capa, da texta, a a capa, eu textura, gosto de ter, as sabe? É páginas, aquela aham, coisa, é perfeito. isso, a doida, né? E assim, o Garcia Marques é uma coisa que, assim, ele entrou na minha vida. É, eu sempre gostei muito da literatura, eu vou muito na linha romance, eu gosto muito, biografias eu gosto muito. Demais. Sempre gostei muito do movimento realista dentro da literatura, então o realismo brasileiro, o Machado de Assis, o realismo português, essa de Queiroz, eu adoro. São autores que eu já li, reli e gosto muito, assim, Aham. de ter como queridinhos. E o Garcia Marques eu tinha lido há muito tempo atrás, Os 100 Anos de Solidão, que é o principal, né, o expoente dele. E aí uma vez eu fui a Cartagena de Índias, numas férias, que era um lugar que eu sempre quis conhecer, e é um cenário da obra dele, da vida Perfeito. dele e tal. E quando eu estava lá, eu falei, poxa, eu precisava entrar mais no que é o Garcia Marques, eu precisava ler mais, eu precisava ter mais. E eu fiz um tour que foi muito legal, que era contando a história daquele lugar pela ótica do Garcia Marques e Pelas pelas obras. obras, pelo que ele deixou, porque ele tem, né, uma relação muito grande ali com universidade e tal. Então, é uma pessoa que fomentou muito também o que é aquela realidade local, né? E assim, e eu gosto demais da forma que ele escreve, eu gosto muito do que ele leva, e já vi em entrevista dele ele falar muito isso, e é que o amor é um fio condutor da obra do Garcia Marques. Então ele traz o amor de diversas formas, e ele Perfeito. traz essa coisa dentro da cultura, nas relações humanas, nessa coisa que ele valoriza tanto que é a cultura colombiana, então dentro da língua, dentro dos cenários que ele usa e das características locais. Então, assim, isso para mim é fascinante e eu gosto muito. Dentro da obra dele, O Amor nos Tempos do Cólera talvez seja o meu preferido, Também. porque é lindo e tem uma coisa muito poética, tem essa coisa visceral que eu falei para você. Eu sou muito isso, assim, né? Então, Não, isso e me ele sabe, pega. a gente, É, por sermos brasileiros também, às vezes a gente fica um pouco afastado das raízes dessas né, raízes. da América do E foi Sul. isso. Quando eu estive na Colômbia, eu vi tanta similaridade com a nossa história, sabe? Com a nossa formação como povo, cultural. Tem tanta coisa assim que eu acho que é Semelhante, interessante, né? Que né? a Que é gente muito. pode se conectar mais, Sim, que né? a gente pode se conectar mais. Então, assim, eu gosto muito da forma de escrita dele, de leitura. Os 100 Anos de Solidão é algo muito. Eu acho que é o auge ali daquele realismo fantástico que ele traz. Nas outras obras já é uma leitura mais fluida. Uhum. Mas, assim, eu sou uma apaixonada pela obra dele, assim. E eu gosto muito dessa coisa, dessa eu falei mesmo dessa coisa latina, dessa coisa, que consegue te entregar, né, assim, um sentimento. Eu tenho aquela coisa, eu tô lendo um livro, eu fico ansiosa para chegar em casa para continuar Ah, lendo, maravilhoso. sabe. Ai, quando Aham. você fica Te ansioso pega, né? você fica ansioso para assistir uma série, uma coisa, um capítulo, não sei do que, eu fico É para o chegar em casa livro, e né? falo: "Ai, gente, queria tanto estar com meu livrinho hoje, só Tão queria dar". analógico Não isso hoje em é uma dia, coisa né? hoje em dia, né. Ai, aquela coisa, putz, pesado esse livro para carregar na bolsa, mas tudo bem. Então, e assim, como eu sempre gostei de literatura, e para mim isso é um respiro muito grande. Eu ia falar, é um escape também, né? Um escapismo do Eu mundo de hoje comecei em até a dia, fazer assim. uns conteúdos assim para rede social em cima disso, Isso. porque para mim é algo que eu gosto muito, é algo que me interessa. E é curioso, porque eu coloquei um dia alguma coisa e aí começou um monte de gente comentar, um monte de gente falar. Eu acho que era muito da história da Capitu e Bentinho, do traiu ou não traiu. E aí eu resolvi começar a fazer esses conteúdos de literatura, né? Então, assim, tem muita coisa que eu gosto de ler, de literatura, obra do Chico Buarque, que eu amo, sou fã.
e gosto muito também da É um escrita poeta também, né? dele, é um Claro, poeta é. também, e das biografias, tem muitos personagens assim que eu também sou apaixonada pela história. Então, assim, eu comecei a trazer isso. É uma coisa que demanda, é uma coisa que demanda. De eu chegar em casa da TV e ter que gravar esse Ler, pensar no conteúdo conteúdo e e tal. fazer. Aí eu sempre já gravo ali 3, 4 livros e tal, mas é uma coisa que me dá prazer em falar, né? E Não, e assim, assim, e também tem uma coisa que a torcida é menos fervorosa, né? menos. Torcida da literatura. E Ninguém vai chegar te xingando. ninguém. Você para Um de falar acha do que o Bentinho Gabriel! traiu, o outro acha que o Bentinho não traiu, mas tá tudo Tá bem. tudo A discussão certo. foi muito boa. Eu recebi retorno, inclusive, de gente que trabalha na área de saúde, falou: olha, psicologicamente ele tem isso. A psicanálise diria aquilo. Então, assim, sabe, é um outro. E é um respiro, né, não só É, dessa coisa da gente estar sempre ligado em futebol e profissionalmente, mas é um exatamente. respiro também nessa. É um outro tipo de troca, né? Isso é um É, fato. Literatura é um outro tipo de troca. e as pessoas não conhecem muito o que é a gente. A gente é só aquela casca que a pessoa vê ali na TV, né? Então, Total. assim, ela só sabe falar de futebol, de basquete, de esporte. Não, Você mostra que existe uma sabe? vida, né, Tem também, outras por coisas. Eu trás amo disso. literatura, eu amo música, eu amo vinho. Eu tenho Exato. outras coisas que eu gosto e que eu gosto de falar e que eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Então, a gente é muito mais que aquilo, né? Perfeito. Muito mais que Por isso que é aquilo. bom esses episódios de podcast pra gente poder Sim, falar pra um gente poder pouquinho falar, mais, porque né? assim, são coisas que de fato as pessoas não conhecem, às vezes até Perfeito. surpreende, as pessoas: "Nossa, que Vai legal, olha". humanizando também, Exato, eu né? acho que Às vezes humaniza muito. aquela pessoa que É, chega xingando a gente e tal, às vezes ela também nem parou pra pensar sobre isso, às vezes ela é. precisa também entender que a gente também é igual a A eles gente é também, né? gente da gente, Exato, sabe, vamos sabe? lá. Vamos pegar mais leve, Vamos né, pegar mais pessoal? Vamos pegar leve, mais leve. gente, não é assim. Então acho que isso é legal também, é uma outra coisa que às vezes as pessoas não acreditam que a gente tem. "Ah, nossa, mas Perfeito. você fala disso, você gosta disso?" É, gente. Já tem um programa dentro da emissora de esporte É. pra fazer um programa, sabe? Ai, a gente fala muito Só isso. não se fala de esporte. A Aí gente eu fala ela o William Tavares, Paulo Calçade, a gente já conversou sobre isso, a gente podia criar um negócio, total. né, o William é muito de cinema, eu da literatura, da viagem, então Poxa, eu sou a louca da total, viagem, como eu amo falar total. de viagem também. A gente falou: "Vamos fazer um negócio que a gente só fica falando sobre isso, E olha, sobre música". A ESPN ela tem isso na sua essência também, na É, sua história de em algum lugar da sua programação tinha uns programas que falavam de outras coisas. Eu lembro exato. que era com o PVC, o Celso Zelt era Loucos por Loucos por Futebol, né, futebol. tinha uma coisa também falava de outras coisas e O tal, João enfim, muito trazia legal. muito isso também João nos Canalha, né, programas, né, porque ele é maravilhoso. músico É, também, então ele verdade. trazia muito O isso. Rodrigues também, o O Rodrigo o Rodrigues, Rodrigo né. Rodrigues É, também. Então, assim, a gente tem uma turma total, tem que isso na sua essência da tem isso, ESPN, né, e né. hoje também com o vínculo com a Disney, é óbvio que também até faz Entretenimento, sentido, né, tem o total. entretenimento, tem Sempre Marvel, divulgando as as séries, os séries, filmes, os né. filmes, É. então tem muito disso, assim, tem essa Quem essa sabe no veia. futuro, então, a gente não vê um Pois programa é, quem ali, sabe? mesmo no Alô, pessoal, streaming. oi, Isso, tudo alô, jóia? é Oi, isso. estamos aqui, hein? Genial. Gláucia, muito Foi um obrigado. prazer, Felipe, que Baita papo gostoso. gostoso. Bata papo Espero que as bom. nossas previsões, elas se concretizem aqui de mundial e de tudo mais. Vai dar bom. E, diariamente no Sport Center, correto? Exato, edição das 4 da tarde do Sport Center na ESPN. Aos finais de semana a gente pipoca em outros horários, mas ali todos os dias trazendo muita coisa às 4, das 4 às Às 6. 4 às 6 com esse clássico É, mundial, que né? é o Sport Center, com Essa aquela marca musiquinha de mundial. entrada, que Exato. é também um Um clássico, clássico, né. essa marca mundial da ESPN que a gente carrega com responsabilidade, que Total. não é pouca coisa Não é não. mesmo, assim, pra quem conhece de É. esporte, sabe da história, sabe o simbolismo e o valor que tem o Sport Center nacional e internacionalmente, E assim, aqui é na ESPN realmente e que ficou muito consolidado com aqueles 2 maravilhosos, Paulo Amigão e Antero Greco, de então, dupla, né. a gente tem que trazer Como uma essa homenagem do legado, né, responsabilidade, sem dúvida, que eles desses deixaram 2 esse legado dentro do mesmo. Sport Center, que sem dúvida essa marca no Brasil tem a cara dos 2, tem o carimbo, a assinatura dos 2, então gosto de lembrar,
Porque é isso, assim, já eu tive o prazer de sentar naquela bancada ao lado do Antero, substituindo o Paulo numas Ó. férias, e aquilo foi um dos grandes momentos dentro da empresa e de sentir, nossa, eh, aqui a gente tem que saber cuidar desse canto, né? Uhum, total, Porque assim. não é pouca coisa. Então, até. É que às vezes no dia a dia a gente passa pelo programa, vai, é o Sport Center e tal, não, tem esse simbolismo e eu acho que, claro, a dupla foi muito marcante É, e claro, né, nós perdemos o Antero recentemente, sim, né, vai e eu fazer acho acho que que um ano isso agora já. eu acho que isso, torna também tudo mais especial, Mais né, e mais tem especial. que cuidar com mais É. carinho ainda, assim, Sem né. dúvida, sem dúvida. Eles fizeram dessa marca aqui no Brasil e é uma coisa que a gente tem que levar, tem que É isso. honrar, sabe? É um prazer poder estar num lugar em que 2 caras como eles fizeram história. É Total. isso. E assim, quem estiver por aí agora assistindo a gente, acabando o programa aqui, vai no YouTube, Ah, coloca aquilo é paz. Antero e Amigão, 20 minutos de alegria Ai, aquilo pura, eu tá bom? assisto aqueles vídeos direto, aquilo é paz. Sempre que aparece eu Não é? assisto de novo, eu choro de rir de novo. A risada E do as as risadas do risadas Amigão, e as não sacadas, tem eles igual. são maravilhosos. Joga aí no YouTube, seja feliz. Seja Ai, um feliz. beijo, Paulo Amigão, Isso. maravilhoso. Beijo pra todos também que Valeu. acompanharam a gente aqui, tá bom, Glaucia? Muito obrigado de novo. Obrigada, Felipe. Um beijo grande também para quem esteve conosco. Um prazer, sempre à disposição. Um beijo para você, amigo. Muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e tchau.